Bem, vamos lá, meu amigo comissário, minha amiga comissária. Vamos falar então dos estados físicos da água. Quais são os 3 estados físicos da água? Vamos lá. Quais são eles? Sólido, líquido e gasoso, né? Nós vamos falar também nessa nossa videoaula. Vamos falar então do ar saturado. O que é o ar saturado? Como ele está representado aí na nossa atmosfera. Vamos falar do ponto de orvalho. O que é o ponto de orvalho? O que ele define para nós da meteorologia? Tá? Então, uma informação também bastante interessante. E vamos falar finalmente aí do ciclo hidrológico. O que é o ciclo hidrológico? O famoso ciclo da água, tá? Então vamos lá, começar então falando aqui algumas definições importantes, que quando nós falamos de umidade, a umidade ela é caracterizada pelo teor de vapor de água presente na nossa atmosfera. Ou seja, quanto de vapor de água está presente na nossa atmosfera, tá? Nós já vimos em aulas anteriores que, na verdade, o vapor de água pode estar presente numa proporção que varia de 0 a 4%, certo? Então a água pode estar, aliás, a umidade pode estar presente nos 3 estados da matéria. Quais são? Sólido, líquido e gasoso. Então, gasoso em suspensão na nossa atmosfera. Líquido pode ser a nuvem. Nuvens são formadas por gotículas. Os nevoeiros, o que são nevoeiros? A famosa neblina, né? Então é uma formação de nevoeiro. Então ali na formação de nevoeiro eu posso ter formação de gotículas. Então estado líquido. Ou ainda no estado sólido, como por exemplo a neve ou mesmo o granizo. Né? Quando nós estudamos os estados físicos da água, nós sabemos que podemos ocorrer ali mudanças de um estado para o outro, certo? Então o que é fusão? Fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido. E nós temos como exemplo o derretimento do gelo, certo? Então, por exemplo, eu fui lá na minha geladeira, peguei a forminha de gelo, coloquei, esqueci lá a forminha de gelo em cima da pia. Alguns minutos ou até algumas horas depois eu voltei, né? Lembrei da forminha de gelo, voltei e aí estava somente água. O que ocorreu ali? Passagem do estado sólido para o estado líquido. Como é que chama esse processo? Fusão, tá? Então tá lá. Próximo seria a solidificação. Agora exatamente o contrário, né? É quando eu pego lá a forminha de gelo, coloco água e levo essa forminha para o congelador, certo? Ali eu vou ter o processo de solidificação, que seria a passagem do líquido para o estado sólido. Então, o processo de solidificação seria o processo de formação do gelo, ou, no caso da atmosfera, das geleiras. Bom, próximo processo, evaporação. Evaporação é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Por exemplo, eu pego lá uma panela, coloco água e coloco ela para ferver, certo? Após alguns instantes, o que acontece? Começa a haver ali um borbulhamento, certo? Então, nessa fase você vai começar a perceber, né? Uma fumacinha, no caso, né? Saindo ali da panela, indicando ali um processo de evaporação. Porém, quando nós falamos da atmosfera, nós vamos observar isso em superfícies líquidas, sejam eles rios, lagos ou mesmo nos oceanos. Então, a luz solar, melhor, a radiação solar sobre essa superfície líquida aquece a superfície e aí, né, ela começa a ocorrer ali o processo de evaporação. Então, passagem do líquido para o estado gasoso. Então, é importante esse processo de evaporação, porque ele vai dar origem, por exemplo, digamos assim, um pontapé inicial para a formação das nuvens. Bom, condensação ou liquefação. O que seria isso? Passagem do gasoso para o estado
líquido. Bom, gasoso para o líquido, quer dizer então que agora, por exemplo, isso pode ocorrer na própria formação da nuvem em si. Então o vapor sobe, né, estado gasoso, então o vapor de água sobe, encontra lá as condições favoráveis e aí há o processo de condensação. O que é isso? Passagem do estado gasoso, de vapor, para o estado líquido. Então existem nuvens que são formadas ali por gotículas, tá? Importante. Bom, aí nós temos lá, próximo processo, sublimação. Aqui nós não vamos tratar de ressublimação, apenas o termo sublimação. O que é isso? É a passagem direta do estado gasoso para o estado sólido, tá? Então, gasoso direto para o sólido sem passar pelo estado líquido, tá? Então, alguns exemplos aí, né? Então, aí está passando para vocês: naftalina, gelo seco, iodo, enxofre. Bom, então se você pega lá aquelas bolinhas de naftalina, por exemplo, você coloca lá no seu armário, no seu guarda-roupa, né, você coloca ali, e alguns dias depois você vai lá, abre aquela gaveta onde estava lá a tal da naftalina e não encontra mais nada. O que ocorreu ali? Um processo de sublimação, do sólido para o gasoso, tá? Beleza? Então, naftalina do sólido para o gasoso. Na sublimação, que é onde nós vamos aqui falar especialmente quando nós falamos das nuvens, existem nuvens que são formadas diretamente por cristais de gelo. E como é que ocorre esse processo? Exatamente, o vapor de água sobe, atinge uma certa altitude, com temperaturas, lógico, muito abaixo de zero, e aí faz o processo direto, né? Do gasoso para o estado sólido, tá? Então, exemplos aí que nós podemos citar do processo de sublimação. Agora, quando é que eu considero o ar saturado mesmo? Nós já vimos que o vapor de água pode estar presente na proporção de 0 a 4%. Ou seja, o limite máximo do vapor de água presente na atmosfera será de 4%. Agora, veja só. Então, quando o volume de ar atinge esses 4%, eu digo que ele está saturado. Tranquilo? Agora, digamos que eu pegue lá um volume de ar qualquer, tá? E aí, como é que eu faço para esse volume de ar, que ainda não está saturado, como é que eu faço para tornar esse volume saturado? Existem dois processos. Quais são esses dois processos? Inicialmente, eu posso apenas acrescentar vapor de água até o seu limite máximo. É como se eu pegasse lá uma caixa d'água, colocasse água até o seu limite, correto? Até o seu limite, até o máximo ali. Então, acrescentei água até o seu limite, ou seja, eu tornei essa caixa d'água saturada, ok? Então, esse é o primeiro processo de saturação, que pode ocorrer também na nossa atmosfera, simplesmente pelo acréscimo de vapor de água. Um segundo processo, que seria o processo de resfriamento. Como funciona isso? Bom, no resfriamento, olha só, eu vou ter diminuição na temperatura, lógico, né? Resfriamento, diminuição de temperatura. Quando a temperatura diminui, o que acontece com o volume? O volume do ar também diminui. Agora imagina que eu tenho um volume, uma certa quantidade mínima, digamos, de vapor de água, mas com o reduzir do volume de ar, eu passo a ter, né, uma maior proporção daquela quantidade de vapor de água anteriormente presente. Porque ao diminuir o volume, aumenta a proporção do nosso vapor de água. Sendo assim, eu posso continuar diminuindo essa temperatura, diminuindo o volume, até que aquela quantidade inicialmente menor passe a atingir o seu limite máximo, ou seja, torne o volume saturado, tá? Então é uma condição que pode ocorrer. Então aí eu tenho o exemplo, né? Na letra A,
eu tenho aí o volume totalmente saturado. No copo B eu tenho ali, né, digamos assim, 50% apenas do seu volume. Eu posso simplesmente resfriar o volume do copo B. Imagine você que essa quantidade que anteriormente era de 50%, mas quando eu resfrio e torno um volume menor, ou seja, passe para o volume do copo A, essa quantidade já seria suficiente para tornar esse novo volume agora menor, né, também saturado, tá? O que seria temperatura do ponto de orvalho? Bom, primeiramente nós temos que analisar a palavrinha, né? Ponto de orvalho. Aí eu pergunto para vocês, o que é orvalho? Como você conhece, ou melhor, como você identifica o orvalho? O que é o orvalho para você? Tá? Se você me disser que são pequenas gotículas que são formadas, né, durante a noite ou ao amanhecer, gotículas formadas aonde? Na superfície, às vezes no capô do carro, que às vezes pode dormir pro lado de fora, né? E ali formar ter ali, né, um certo acúmulo de gotículas, ou seja, essas gotículas que você observa, ou às vezes quando você anda num gramado, né, a grama está levemente molhada, aquilo ali é orvalho. Agora só uma perguntinha importante. Pare e pense um pouquinho. Para formar o orvalho, o que foi necessário? O que é necessário para formar o orvalho? Eu preciso de quê? Eu preciso de umidade. O ar tem que estar em grande ou uma maior concentração de umidade, certo? Outro fator importante. O orvalho é formado, por exemplo, ao meio-dia? Não. O orvalho é formado durante a noite, especialmente naqueles horários onde a temperatura apresenta valores mais baixos, tá? Então, especialmente durante a madrugada, eu vou tendo aí queda de temperatura normal, né? Se eu tiver então uma certa concentração de umidade, eu tenho condições para formar o orvalho. E uma última pergunta: o orvalho caiu na forma de precipitação, ou seja, caiu na forma de uma chuva? Não. Ele foi formado diretamente na superfície, por esses processos que nós acabamos de falar: resfriamento e alta umidade. Então eu tenho que ter o ar praticamente saturado e eu tenho que ter baixa temperatura, correto? Bom, identificando então que o orvalho é formado em condições especiais, especialmente de umidade e temperatura do ponto de orvalho, nós vamos definir como sendo a temperatura, ou seja, uma referência numérica, em valores de temperaturas, lógico, que vão indicar o ponto de saturação. Qual é a temperatura ideal para que o ar fique ou torne-se saturado naquelas condições apresentadas naquele momento da nossa observação meteorológica, tá? Então, o orvalho, essa gotícula, né, ela é formada exatamente quando o ar está saturado, formado também quando a temperatura está geralmente mais baixa. E uma coisa importante que eu quero que vocês entendam: temperatura mais baixa torna um volume menor. Um volume menor é mais fácil de atingir a saturação. Vamos comparar o seguinte: digamos que eu tenho duas caixas d'água, uma caixa d'água de 1000 litros e uma outra caixa d'água de 100 litros. Digamos que eu peguei ali e coloquei duas mangueiras com água, né? E liguei ao mesmo tempo. Pergunta: qual das duas caixas d'água enche primeiro? A de 100 litros ou a de 1000 litros? Exatamente, a de 100 litros. Mas por que ela enche mais rapidamente? Porque ela é um volume menor, correto? Já a caixa d'água maior vai demorar mais tempo para que ela fique cheia ou totalmente cheia, ou seja, torne-se também saturada. E a partir desse conceito, você já consegue imaginar que é muito mais fácil eu ter o ar saturado
quando a temperatura é mais baixa. Menor temperatura, menor volume, e eu preciso de menos água para tornar o ar também saturado. Então quer dizer que nos dias quentes é mais difícil do ar ficar saturado. Já nos dias frios, a saturação, ela, digamos assim, ela vem mais rápida. Por quê? O volume é menor. Diminui o volume, diminui então a quantidade necessária para que o ar fique saturado. Outra coisa importante do pão de orvalho é uma temperatura então que vai indicar a saturação, correto? Bom, sendo assim, vou imaginar um valor numérico. Digamos que eu tenho uma temperatura de, digamos, 25 graus no momento, mas eu tenho um ponto de orvalho de 20 graus. Então, temperatura de 25, temperatura de ponto de orvalho 20 graus. O que isso quer dizer pra gente? Bom, a temperatura ambiente é 25, mas as condições ideais para que o ar torne-se ou fique saturado, essa temperatura que é 25, tem que baixar para 20. E atingindo esse mesmo valor, né, no caso 20 graus, aí sim eu tenho condições de ar saturado. Quer dizer então que os valores temperatura e temperatura do pão de orvalho, eles são um comparativo, né, das condições atmosféricas, relativos a quê? A nossa umidade. Então muitas vezes você ouve, né, falar, o ar está seco. O que isso quer dizer? Quer dizer que a temperatura está em um valor mais elevado e o pão de orvalho está em um valor muito baixo. Tá? Então a diferença entre os dois valores está muito grande, beleza? Já se por acaso os valores temperatura e ponto de orvalho forem valores iguais, aí sim eu tenho a condição de ar saturado, que é aquela condição ideal para formar diversos fenômenos meteorológicos, como por exemplo a chuva, nevoeiro, etc. Tá? Então vários fenômenos meteorológicos são formados quando o ar está saturado. Então a temperatura do pão de orvalho é um indicativo da, digamos assim, de quanto em termos de temperatura a temperatura precisa variar para atingir a saturação. Bom, ciclo hidrológico, né? Se você lembrar, hidro lembra de quê? Hidro lembra de água. Ciclo hidrológico seria então o ciclo da água. E como é que a água circula na nossa atmosfera? Importante você pensar o que é necessário para que a água circule na nossa atmosfera. Ela depende de calor. Calor que vem da onde? Do Sol. Então, os raios solares exercem o processo, né, de aquecimento da nossa atmosfera. A atmosfera aquecida, ela passa a evaporar. Tem um processo de evaporação. E uma vez, né, eu tendo ali evaporação, seja nos rios, nos lagos, nos oceanos, ou até mesmo, né, na própria superfície, ou seja, dentro do continente, eu também vou ter evaporação. O vapor vai subir. Vai subir para onde? Vai formar nuvens. As nuvens vão crescer, vão se intensificar e vão provocar o quê? Vão provocar chuvas. Essas chuvas vão correr para onde? Para os rios, para os lagos e até mesmo para os oceanos, realimentando todo o processo do ciclo da água. E é importante falar, o volume de água presente na nossa atmosfera é um volume constante, certo? Porém, é um detalhe importante, em constante circulação. Circulação de que maneira? Através do ciclo hidrológico. Quer dizer então que o ciclo hidrológico sempre ele é alimentado pelos raios solares, ou seja, pela energia do Sol, especialmente produzindo o quê? Calor, que é aquela energia que provoca a agitação das moléculas. Bom, meu amigo, minha amiga comissária, tudo bem? Espero que você tenha gostado dessa nossa videoaula do capítulo 6. Nos vemos aí na próxima videoaula do capítulo 7. Quando nós vamos falar de quê? Vamos falar dos
eventos. Um abraço, até a próxima videoaula.